Eu quero convidar você para a leitura bíblica em Lucas, Evangelho de Lucas. Nós vamos ler exatamente o relato da ressurreição do Senhor. Finalzinho do Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 24. Capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Aliás, os 4 evangelhos contam essa história para a gente, com pequenos detalhes diferentes. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas eu vou ler Lucas, capítulo 24. Olha só o que diz a palavra de Deus para a gente. No primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas as coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes parecia loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Páscoa, Pesach, na verdade, é uma passagem. O ano novo judaico é exatamente agora, na Páscoa. Não agora, porque nesse momento nós estamos aqui num calendário cristão, calendário romano. Os judeus têm um outro calendário. Mas é fato que o ano novo judaico começa na Páscoa. Por que o ano novo judaico começa na Páscoa? Porque foi na Páscoa a ocasião da libertação da escravidão do povo hebreu lá do Egito. A Páscoa é uma marca de passagem para uma nova vida. A Páscoa é uma marca da morte para a vida, da escravidão para a libertação. É uma nova fase. É um despertar para um novo mundo que virá. Isso aconteceu lá com o povo hebreu. E essa Páscoa foi sendo celebrada no ambiente judaico. Foi sendo transformada, aquele pão ázimo sem fermento, aquelas ervas amargas e aquele cordeiro, já perderam até um pouco o significado. E a Páscoa nos tempos de Jesus já teve uma influência diferente. Muito mais com pão e vinho, por exemplo. E esse é um risco da nossa vida, de nós repetirmos rituais apenas por repetir. De nós refazermos coisas apenas porque, de alguma forma, a nossa tradição se constituiu assim, e a gente continua fazendo. Mas a verdade é que as coisas têm o peso que nós damos a elas. Se nós tratarmos a Páscoa apenas como um ritual ou uma data comum,
será uma data comum. Se nós tratarmos a Páscoa como uma época de comer chocolates, será a época de comer chocolates. Se nós tratarmos a Páscoa como um momento de coelhinhos e etc., será a data dos coelhinhos. As coisas têm o peso que a gente dá. É por isso, por exemplo, que no aconselhamento pastoral, inúmeras vezes, eu tento ajudar os casais a observar o que é central e separar do que é periférico. Porque há coisas na vida, na relação, na fé, que são centrais, que são fundamentais, que são o núcleo duro da nossa vida e existência. E existem uma série de coisas que estão na periferia, que são mais negociáveis, que são mais flexíveis, que não são tão importantes quanto aquelas mais centrais. E na nossa fé, a Páscoa é a coisa mais central. Porque nascer, todo mundo nasce. Morrer, todo mundo morre. Agora, ressuscitar, só Ele. E o domingo da Páscoa é exatamente o domingo da ressurreição. É exatamente o domingo em que para nós se inaugura uma nova vida. É exatamente o momento em que nós ficamos libertos. Sim, porque o fardo de pecado que nós carregamos não é pequeno. As culpas que você tem e que eu tenho por muitas coisas que fizemos e por outras tantas que deixamos de fazer é gigante. Talvez teríamos que carregar uma vida toda de culpa. Ou talvez teríamos de nos alienar, tentando esconder e jogar para baixo do tapete a nossa culpa. E levando a vida como se não fosse com a gente. Ou ainda, se a gente retornar ao judaísmo, fazer sacrifícios e mais sacrifícios, ao menos uma vez por ano, indo ao templo, levando animais para o sacrifício, derramando o sangue desses animais, queimando em holocausto, tentando aplacar e pagar pelos nossos pecados com o sangue de um cordeiro, que na verdade aplacava consciências, mas não perdoava pecados de fato. O único capaz de perdoar pecados é Deus. Aliás, Jesus sofre com isso, porque Ele perdoa pecados e os religiosos dizem, só Deus pode perdoar pecados. E Ele diz, eu curo no sábado e eu perdoo pecados. Eu faço tudo o que vocês acham que eu não devo fazer. E aí, com a morte de Jesus, como esse Cordeiro de Deus que morre de uma vez por todas, nós passamos a ser livres. Essa culpa que pode nos assolar, esse desespero diante do pecado, essa situação de que, meu Deus, o que vai ser da minha vida e o que vai ser depois que eu morrer, porque eu tenho tantos pecados, porque eu tenho tantas culpas, foram tantas coisas de errado que eu fiz, foram tantas coisas que eu deveria ter feito e não fiz, e carrego a culpa, inclusive por não ter feito o que deveria. Pois é, a Páscoa é justamente a libertação de tudo isso. Esse fardo pesado de pecado, esse jugo de escravidão,
Esse medo de, meu Deus, agora eu posso ir para o inferno se eu morrer a qualquer momento, porque os meus pecados me assolam, estão aqui diante de mim, ocupam a minha mente e o meu coração. Pois é, Jesus resolveu isso de uma vez por todas. É assim que aqui nós cremos. Nós cremos que uma vez salvos, somos salvos para sempre. Nós cremos que quando esse sangue do Cordeiro nos alcançou, ele nos alcançou de uma vez por todas. Isso quer dizer que o pecado não tem mais nenhum poder sobre a nossa vida? Não é bem assim, infelizmente. O pecado tem algum poder sobre a nossa vida. O pecado ainda nos atrapalha. O pecado atrapalha os nossos relacionamentos. O pecado atrapalha a nossa produtividade no trabalho. O pecado atrapalha a criação dos nossos filhos. O pecado ainda atrapalha os nossos casamentos. O pecado tem algum poder de nos perturbar e nos atrapalhar cotidianamente. Mas a grande notícia da Páscoa é que o poder do pecado, ele foi limitado na cruz por Jesus. E aí, uma vez que nós fomos salvos por Jesus, uma vez que nós nascemos de novo, o pecado não tem mais o poder definitivo sobre o nosso destino eterno. O pecado pode nos atrapalhar aqui. E por vezes nós damos umas tropeçadas e caímos diante das armadilhas que o inimigo da nossa alma nos coloca. Mas ainda que caiamos em algumas armadilhas, ainda que cometamos alguns pecados e que nos cause algum sofrimento nessa vida, o pecado não tem poder sobre o nosso destino eterno mais. O pecado não é mais definidor do nosso futuro, porque nós que nascemos de novo, somos selados com o Espírito Santo, e isso é a nossa garantia para agora e para a eternidade. E aí nesse aspecto é que nós somos libertos. Infelizmente nós não somos libertos de uma vez por todas, porque ainda somos pecadores. Mas o nosso destino eterno já está selado. E diante disso, sinceramente, eu não tenho mais preocupação. O meu pecado, ou os meus pecados, me preocupam agora. Me preocupam na minha vida cotidiana. Me preocupam na minha condição de pastor, me preocupam na minha condição de marido, me preocupam na minha condição de pai. Porque o pecado me limita a ser todo aquilo que eu poderia e deveria ser. Então eu brigo com o pecado cotidianamente para que ele não me atrapalhe tanto. Mas o pecado não tem poder sobre o meu destino eterno. Mas o pecado não tem poder sobre o meu caminho para a eternidade. Mas o meu pecado não tem poder de me tirar das mãos de Deus. Jesus Cristo diz: daqueles que o Senhor me deu, eles estão na minha mão, e ninguém os tira. Ninguém nos tira da mão do Senhor. Ninguém nos tira o perdão que Ele nos conferiu. Ninguém tem poder de nos matar eternamente, se o próprio Cristo já nos deu vida eterna. E a celebração da Páscoa é a celebração dessa libertação. É a celebração dessa liberdade. É a celebração de que não precisamos ficar desesperados sobre o que vai ser da nossa vida quando eu morrer. Eu não sei se você já teve uma experiência de quase morte. Eu tive na Covid. Alguns de nós teve.
Felipe teve junto comigo praticamente, na mesma época. E é muito louco, porque os pensamentos se aceleram no leito, na falta de ar. Como é que vai ser? Como é que as coisas vão ficar aqui? E a minha família, e minha esposa, e meu filho, e a igreja, e minha mãe. Mas, graças a Deus, nunca me foi uma questão para onde eu estou indo. As minhas questões eram, como é que as coisas vão ficar por aqui na minha ausência? Meu filho tinha 20 dias quando eu tive o diagnóstico de Covid. Então como é que seria o desenvolvimento dele? Ele não iria mais lembrar de mim. Quando eu voltei do isolamento, ele já não me reconhecia. Foi um processo de reconquista e de nova identificação. Então as minhas preocupações eram essas. Mas não era uma preocupação sobre o meu destino eterno. Não era uma preocupação de, ai meu Deus, para onde é que eu estou indo? Não. Porque se você nasceu de novo, você sabe para onde você está indo. Você está indo para junto do Senhor. É por isso que Paulo disse que o seu viver era lucro. E o seu morrer era estar com Cristo. Do tipo, vivendo ou morrendo, eu vou estar com Cristo. Se for aqui nessa vida, a gente vai lidar com as coisas dessa vida. E se for morrendo, eu vou descansar com Cristo eternamente. E a Páscoa nos dá essa garantia. Porque a Páscoa que celebramos em Cristo não é a Páscoa dos sacrifícios de animais que precisávamos fazer todos os anos. Não é a Páscoa de termos um sacerdote para mediar o nosso pecado toda vez que pecamos. Não. Cristo é o nosso sumo sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens, e a garantia do nosso destino eterno. Descanse e celebre isso nessa Páscoa. Lute contra o pecado, naquilo que o pecado te atrapalha aqui nesse mundo. Mas descanse a respeito do seu destino eterno, que está selado em Cristo Jesus. E nada, absolutamente nada, pode te separar do amor de Deus. O apóstolo Paulo disse, nada nos separará do amor de Deus. Nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem o passado, nem os anjos, nem a morte, nem a espada, nada nos separa do amor de Cristo Jesus. Nada. Tenha firme consciência disso. Lute contra o pecado com todas as suas forças, para que o pecado não atrapalhe sua vida hoje, para que o pecado não destrua seu casamento hoje, para que o pecado não atrapalhe as suas relações hoje, porque o seu futuro está selado, o nosso futuro está garantido, e não é porque nós nos garantimos, não é porque a gente vem aqui na igreja sempre, não é porque a gente dá o dízimo e dá a oferta sempre, não é porque a gente tem um bom comportamento moral sempre, mas é porque Jesus morreu por nós na cruz, e isto basta. E é importante que se diga, porque às vezes a gente acha que a gente precisa do sacrifício de Jesus e de mais alguma coisa. Jesus morreu, mas eu preciso me comportar adequadamente. Jesus morreu, mas eu preciso ser bonzinho o suficiente. Jesus morreu, mas
eu preciso que os meus filhos se comportem bem no culto. Não, isso só tem a ver com o nosso constrangimento aqui agora. Porque na história sagrada, Jesus morreu, ponto. Isso bastou. Isto resolveu o pecado de toda a humanidade. Isso bastou. É por isso que imaginar qualquer tipo de sacrifício que possamos fazer para ser salvos, qualquer tipo de sacrifício que possamos fazer para receber o perdão de Deus, pode ser uma blasfêmia contra Deus, porque o sacrifício já foi feito de uma vez por todas. Vale a pena o nosso sacrifício contra o pecado, para que o pecado não nos atrapalhe aqui agora. A gente restituir alguém contra quem a gente pecou, a gente pedir perdão diante daquele que a gente feriu, isso reconstrói e reconstitui a nossa relação aqui agora, e que é muito importante. Reconhecer, reconstituir, se reconciliar. Mas isso não acrescenta nada à obra definitiva de Jesus na cruz. Isso resolve ou tenta resolver as nossas questões aqui e agora. Isso ajusta a nossa vida por aqui. Até porque nós vivemos a nossa consequência de pecado também por aqui. Mas isso não acrescenta, não coloca uma vírgula, nada a mais naquilo que Jesus disse na cruz: está consumado. A obra de Cristo Jesus é definitiva. O que Cristo fez na cruz bastou, de uma vez por todas. Não deve e não precisa ser repetido. Não deve e não precisa que nada mais seja acrescentado. Não deve e não precisa que a gente use qualquer tipo de argumento a mais para a salvação, que não o argumento da cruz, da morte e da ressurreição do nosso Senhor. Isso bastou. Isso escandaliza alguns irmãos, porque nós temos a tentação de colocar um negócio a mais, de colocar um pezinho a mais, de colocar um elemento a mais ali, para que a salvação de fato seja garantida. Mas acrescentar algo à cruz é como querer acrescentar algo à própria Bíblia. É como dizer assim: precisa escrever mais um negócio aqui nessa Bíblia. Precisa acrescentar aqui mais um negócio aqui porque Deus esqueceu. Não precisa acrescentar mais nada. Não precisa aumentar mais nada. Senão Jesus, sua morte e sua ressurreição. É tudo isso. E ao mesmo tempo é só isso. É só isso. É só isso. Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Jesus carregou toda a nossa maldição. Houve uma época que os crentes achavam que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, então o crente não podia ficar doente, né? Porque afinal de contas Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Mas na verdade o sentido do texto é que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades espirituais. Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Então é maior do que as nossas enfermidades aqui agora. As nossas enfermidades aqui agora, a gente toma remédio, a gente faz tratamento, a gente faz cirurgia, a gente vai no médico, a gente tem hospital, a gente tem sistema de saúde, a gente tem convênio médico,
a gente tem SUS, a gente tem vacina, a gente tem as coisas daqui para se cuidar. E temos de nos cuidar. O que Jesus fez é muito maior, porque o problema que Jesus resolveu por nós, ninguém poderia resolver. O nosso problema que Jesus resolveu na cruz, não tinha médico, não tinha presidente, não tem primeiro-ministro, não tem rei, não tem imperador, não tem nada, nem ninguém que poderia resolver por nós, senão aquele que não pecou, senão aquele que obedeceu ao Pai do começo ao fim. E é por isso que é incrível, e o Evangelho nos traz tanta libertação e tanta responsabilidade. Porque temos responsabilidade diante das coisas que temos de resolver neste mundo. Diante da nossa saúde, diante da nossa família, diante das nossas relações, diante dos nossos filhos, diante dos nossos pais. Temos responsabilidade de cuidar uns dos outros. Temos responsabilidade uns para com os outros. Temos consequências dos nossos pecados contra os outros e contra a gente mesmo. E contra Deus. Então tudo que está no nosso alcance, há responsabilidade nossa, sim. E temos de assumi-la. Agora, o que Jesus fez na cruz é de fato o que não estava no nosso alcance. O que Jesus fez na cruz é de fato aquilo que não poderíamos fazer. Não poderíamos nos salvar. Não poderíamos mudar o nosso destino eterno. Não poderíamos. Não há quem se salve. Não há santo do mundo que se salve, que te salve, que não Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Só Ele. Então Jesus resolveu, de fato, o que era impossível para nós. Jesus pagou a conta, de fato, de algo que nunca poderíamos nos pagar, por mais que nos esforçássemos. Isso nos dá um senso de descanso e de liberdade, porque Jesus resolveu o meu problema. Jesus resolveu o problema daquilo que eu não podia resolver, que é o meu destino eterno, que são os meus pecados. Mas ao mesmo tempo, me dá muita responsabilidade daquilo que eu tenho que resolver aqui nesse mundo, daquilo que está nas minhas mãos e daquilo que de fato está no meu alcance. Porque o que não está no meu alcance, Jesus resolveu. E hoje a gente celebra isso, a gente celebra o que Jesus resolveu por nós. Ele ressuscitou. E a frase desse domingo é: por que procuras entre os mortos aquele que vive? A fala do anjo para aquelas mulheres que foram ali oferecer ofertas ao corpo de Jesus, com ervas aromáticas, com perfumes, com especiarias, com óleos. A fala do anjo para elas é: que bom que vocês vieram, mas ele não está aqui. Não procurem mais entre os mortos aquele que ressuscitou. É por isso que o símbolo da nossa cruz, não tem mais cruz aqui, né? Eu olhei para cá. Mas o símbolo da cruz, essa minha cruz aqui é uma cruz vazada. Tiraram a cruz. Ainda bem que não tiraram Jesus da igreja, né? Só a cruz. Mas essa cruz é uma cruz vazada, que diz para nós: ele não está mais aqui. Eu lembro de perguntar para minha avó: vó, por que na nossa cruz não tem Jesus igual a cruz dos católicos? E ela disse isso. Ela fala: porque a gente celebra a ressurreição. A gente celebra mais a cruz vazia do que a cruz com Ele. É lógico que é uma perspectiva só diferente, mas eu gosto dela. Eu gosto de celebrar a cruz vazia. Eu gosto da cruz. Eu tenho algumas coisas assim de cruz em casa.
mas gosto de celebrar, de fato, uma cruz vazia, para saber que meu Cristo não está lá mais. Ele ressuscitou. Uma das coisas mais emocionantes em Israel é essa coisa do túmulo vazio, daquele lugar onde ele não está mais, porque ele ressuscitou. Isso é a marca, é o fundamento da nossa fé. Então, eu quero que você ore hoje, considerando o ano novo. Enquanto a banda vem para cá, a gente vai para a ceia. Mas eu gostaria que você considerasse esse aspecto do início da Páscoa. É um ano novo. É uma passagem novamente da morte para a vida. É novamente um momento de celebrar uma nova vida. De celebrar que o nosso pecado foi junto com Jesus lá na sexta. E agora, no domingo da ressurreição, a gente se vê livre. A gente se vê sem pecado. Ou sem poder definitivo do pecado na nossa vida. Porque Jesus Cristo levou tudo sobre si. Então considere essa Páscoa como uma nova oportunidade. Como um ano novo para você. Como uma nova vida, um verdadeiro renascimento, para que você ressuscite com o Senhor. Esse é o símbolo do nosso batismo, né? O símbolo do nosso batismo é esse, né? Morrer e ressuscitar. Deixar para trás a velha humanidade e voltar com uma nova humanidade. Esse é o sentido da Páscoa. Deixar para trás os nossos pecados e ressuscitar com Cristo para uma nova vida. Aproveita hoje para essa nova vida. Aproveita hoje para renovar o seu compromisso com o Senhor. Aproveita hoje para seguir com Ele nesse poder de ressurreição, para esse novo mundo que se abre com a presença de Jesus Cristo ressurreto na sua vida. Você pode ficar de pé? Senhor, nós queremos viver o poder da ressurreição do Senhor. Nós queremos essa nova vida no Senhor. Esse novo ano que renasce para nós. Senhor, nos ajuda a deixar na sepultura a velha humanidade, o nosso ego, os nossos pecados, e nos dá uma vida na ressurreição, no poder do Espírito Santo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus é o mesmo poder que está em nós hoje. Nos dá, Senhor, nova chance nesse dia, em nome de Jesus. Amém.